disponibilidade, cada um de vocês, né? Sei que tem muita gente que está aí fora do horário habitual de serviço. Obrigada por todos estarem participando. Agradeço a Eva, né, por estar organizando toda essa mobilização. E aí, gostaria de devolver a palavra para você, Eva, para que você possa conduzir a essa reunião. E aí, qualquer dúvida, pessoal, nós estamos à disposição, tá? Muito obrigada. Obrigada, Aline. Vou passar para a Franciele, que é coordenadora de Vigilância Epidemiológica da Regional de Unai. Boa noite. Eu gostaria de agradecer, né, a vocês aí do nível central que sempre que solicitados, nos dão esse apoio, agradecer aos municípios aqui, aos hospitais que estão presentes também, ao pessoal da regional que está participando desse momento, para que a gente possa compartilhar mesmo informações, para que a gente possa agregar aqui nesse momento. Então, assim, é um momento mesmo de agradecimento, e espero que tenhamos um momento proveitoso. Não vou delongar aqui para que a gente possa ir direto ao ponto. Muito obrigada, tá, Eva, pelo suporte de sempre, a Flávia aí, a Aline, e aos nossos municípios aí que estão participando, e aos que não puderam, a gente encaminha o link, e dizer que, assim, são nesses momentos de crise que a gente cresce mais ainda, né, que a gente consegue ir superando e aprendendo, e aí a gente está, não vou dizer que estamos felizes em estar no momento de crise, mas nós estamos tirando proveito disso para crescermos profissionalmente e podermos atuar melhor em novas situações de emergência, tá? Muito obrigada, esperamos que tenhamos uma noite proveitosa. Obrigada, Franciele, obrigada, Aline. Eu vou ser bem breve, né, só para contextualizar, né, a questão dessa reunião, mas a Franciele e o José Juliano, secretário do município de Unai, fizeram contato, né, com a gente do CIEVES, pedindo para que a gente desse um apoio, né, principalmente aí na parte da vigilância epidemiológica, em relação aos casos, né, de SRAG. E aí, prontamente, eu conversei com a doutora Flávia, que é nossa médica pediatra da equipe do CIEVES, que prontamente se dispôs, né, a estar aqui com a gente nesse horário. A gente achou que fazer à noite seria um pouco mais tranquilo, né, dado a agenda muito complicada, né, que a gente sabe dos nossos colegas enfermeiros e médicos, e que à noite a gente teria aí uma adesão um pouco maior, tá? Então, peço desculpas aí a quem não tem costume de fazer essas reuniões nesse horário, mas a gente, em momentos de crise, né, a gente tem que aproveitar o momento que tem mais pessoas podendo estar presentes para a gente poder discutir. Então, não vou me delongar, vou passar a palavra já para a Flávia. Flávia, fique à vontade, quer compartilhar a tela? Seu microfone está fechado. Boa noite. Eu vou querer sim, Eva, eu acho que vai ficar mais fácil para mim se você compartilhar daí. Então, boa noite a todos. Meu nome é Flávia, eu sou médica, sou pediatra, intensivista, epidemiologista do CIEVES. Para quem não me conheceu aí nos plantões ou em outras situações de emergência, né? Eu já trabalho no CIEVES há bastante tempo, e estou aqui para conversar com vocês hoje sobre alguns aspectos importantes em relação a essa emergência, né, que nós estamos vivendo agora. Vocês estão me ouvindo? Que a minha tela travou aqui. Estamos. Ótimo. Está no modo apresentação? Sim, Tá. estou ouvindo. Está no modo apresentação. Então, a gente vai conversar um pouco aqui sobre alguns aspectos importantes em relação às doenças respiratórias, mais especificamente em relação a SRAG. E, pelo que eu vi aqui, nós temos médicos, enfermeiros, algumas pessoas da vigilância epidemiológica que estão participando aqui com a gente desse momento. O objetivo aqui não é uma aula explanativa a respeito de SRAG, é mais aspectos importantes, práticos, né, que a gente deve ter muita atenção agora,
em vista do cenário que a gente está vivendo em todo o estado, e acredito que também em alguns municípios aí da regional de Unai. Então, o nome que eu dei, o título que eu dei para essa aula foi Aumento das Doenças Respiratórias em Minas Gerais, Emergência de Saúde Pública Estadual. Pode passar, Eva, por favor. Bom, então, para a gente contextualizar um pouco o cenário epidemiológico, esse momento que nós estamos vivendo aqui no estado, todos sabem que Minas decretou no dia 2/5/2025 situação de emergência em decorrência do aumento dos casos de ISRAG no estado. Essa medida, ela vale, né, por 180 dias e permite a adoção imediata de ações, tanto administrativas quanto assistenciais, que vão permitir uma ampliação à capacidade de resposta do Estado em várias frentes, entre elas contratação de profissionais e aquisição de insumos para o enfrentamento desse agravo. Até hoje, pela manhã, que foi quando eu finalizei essa apresentação, nós tínhamos 28 municípios do estado que decretaram emergência em saúde pública por conta da ISRAG. Aqui eu estou mostrando para vocês o painel de ISRAG, de doenças respiratórias. Esse painel é uma novidade, vamos dizer assim, né? Para todos nós do estado. Esse painel foi implantado e é de acesso público, e ele consta as informações atualizadas referentes à ISRAG no estado de Minas Gerais. Então, qualquer pessoa, profissional de saúde ou não, pode acessar, né, esse painel de doenças respiratórias e ter informações importantes a respeito de notificação, a respeito de internações e várias outras questões das doenças respiratórias, inclusive relacionadas a agentes etiológicos, né, e tudo mais. Embaixo, aqui na apresentação em azulzinho, está o link de acesso a esse painel. Então, são informações bastante importantes que a gente encontra nessa ferramenta. Sumiu e voltou, Eva? Não, Flavinha, é que alguém compartilhou a tela do celular e aí saiu da sua apresentação, mas já está voltando, tá? Pronto. Isso. Então, dito isso, né, a situação em que a gente se encontra, o painel que traz todas as informações com os dados de internação relacionados à ISRAG, nós vamos chegar no ponto importante que eu quero conversar com vocês aqui hoje, porque é importante notificar e coletar exames no contexto atual das doenças respiratórias virais, que é o cenário que nós estamos vivendo agora. Pode passar, Eva. Bom, então, nós temos que entender que, a partir da pandemia de Covid-19, que foi um marco muito grande, né, para a saúde pública de uma maneira geral, para o SUS, para a vigilância epidemiológica, houve uma reestruturação da vigilância da síndrome gripal e da ISRAG. Então, hoje, a gente trabalha com o Sistema Nacional de Vigilância Integrada, que engloba Covid, influenza e outros vírus respiratórios de importância para a saúde pública. Isso foi um avanço muito grande em termos de vigilância, em termos de monitoramento, e
Esse avanço ele nos permite o quê? Subsidiar ações de prevenção e controle de doenças respiratórias, trabalhar na seleção da composição dos subtipos de influenza para a definição de qual será a vacina que vai ser aplicada no ano seguinte, que é a vacina de gripe, e fornecer dados para análise da situação de saúde local. Então, esses são, né, os aspectos mais importantes de utilização desse sistema integrado. E um outro avanço é saber hoje que nós podemos ter os vírus sazonais, que a gente já conhece, a influenza, o essencial respiratório, mas a gente pode também ter co-infecção por mais de um vírus e pode ter também a COVID, que a gente já viveu aí ao longo de todo esse tempo, desde 2020 aqui no nosso país, né? Picos, né, de incidência e surtos e aumentos de casos pela infecção por COVID. Próximo. Bom, então, além dessa vigilância integrada, um outro ponto que é importante a gente entender a importância tanto da notificação quanto da coleta de amostras é lembrar que a Vigilância Universal da SRAG ela está implantada no Brasil desde o ano de 2009. O ano de 2009 foi marcado pela influenza, né? Quando a gente teve uma epidemia de influenza, muito longe da magnitude da Covid, mas também foi um agravo extremamente importante, e foi a partir daí que a notificação de SRAG passou a ser universal e ela deve ser uma notificação de rotina em todos os serviços de vigilância em saúde. A notificação de SRAG, nós temos uma ficha, que é uma ficha do SINAM, que é a ficha SRAG hospitalizado, que está escrito lá no alto da ficha, e nós temos um sistema de notificação, que é o CIVEP Gripe, aonde devem ser inseridas todas as notificações de SRAG. Essas notificações são inseridas por profissionais de saúde que devem ser cadastrados. Então, podem ser médicos, enfermeiros, técnicos digitadores, mas essas notificações devem ser todas inseridas no sistema. SRAG vai para o CIVEP Gripe, síndrome gripal vai para a SUS. E outro aspecto importante é que a liberação do oseltamivir, que é o Tamiflu, medicamento que tem as suas indicações na síndrome gripal e na SRAG, ele exige o preenchimento da ficha de notificação para liberação e a coleta de amostras para pesquisa, né, dos agentes dos vírus respiratórios para envio à FUNED também exige o preenchimento da ficha de notificação. Então, isso foram ferramentas criadas para que a gente tenha a notificação da SRAG como uma atividade obrigatória, né, no atendimento nas unidades de saúde de uma maneira geral. Pode passar. Bom, então, um outro aspecto importante, além da gente entender que a gente está num cenário de emergência, além da gente entender que nós estamos falando da SRAG, que é um agravo de notificação universal e que deve ser feito em todas as unidades de saúde, nós temos que entender também que a definição de caso, né, o entendimento, o reconhecimento tanto desse diagnóstico sindrômico, que é a SRAG, quanto o diagnóstico da síndrome gripal, o reconhecimento dessas situações, elas são muito importantes. Por quê? Diante da circulação de vírus respiratórios de importância em saúde pública e da similaridade, dos sinais e sintomas ocasionados pelas infecções por esses patógenos, a gente tem que entender, né, as definições de caso de síndrome gripal e de SRAG. Por quê? Quando nós temos um paciente que apresenta um quadro clínico de síndrome gripal ou de SRAG,
Não é possível, apenas pela avaliação clínica, a gente dizer qual que é o agente que está causando aquele quadro. Eu não consigo dizer que é COVID, que é influenza, que é o metapneumovírus ou rinovírus. E isso eu preciso, né, de fazer a coleta de amostras para análise laboratorial. E com isso, eu vou ter o quê? Um diagnóstico e uma vigilância laboratorial mais assertiva e também mais oportuna. E isso é um aspecto muito importante. A gente precisa ser oportuno, porque nós estamos falando de vírus respiratórios, nós estamos falando de agravos que têm uma transmissão que é muito importante. Pode passar. Acho que pulou um. Olha se pulou algum slide. Não. Então tá, vamos lá. Pode passar, Eva. Bom, então, os dois diagnósticos, as duas definições de casos que são importantes para nós são a síndrome gripal e a definição de caso de SRAG. Eu coloquei aqui a definição de SRAG para relembrar para nós, né, o que é importante. A SRAG implica sempre num quadro de maior gravidade, né, em que o indivíduo ele vai ter sintomas gripais, né? Que aí a gente vai incluir a tosse, a coriza, e além disso, ele vai apresentar alguns outros agravantes, que vai incluir a dispneia, uma saturação baixa, no caso aqui, abaixo de 95%, vai ter algum tipo de esforço respiratório, de aumento de frequência respiratória, vai ter muitas vezes associado uma piora clínica do seu quadro de base, e no caso de crianças, a gente tem que lembrar que deve ser avaliado os sinais de insuficiência respiratória, que vai incluir o batimento de aleta nasal, a tiragem intercostal, cianose, prostração, inapetência, né? Então, a criança, ela tem esse aspecto, assim, um pouco mais peculiar, que precisa ser avaliado de uma forma importante. Então, quando a gente passa de um quadro de síndrome gripal para um quadro de SRAG, nós estamos falando de um quadro de maior gravidade e que necessita de internação hospitalar. Pode passar. Bom, então, reconhecendo, né, a síndrome gripal, reconhecendo a SRAG, entendendo como que funciona essa notificação de forma prática, a ficha do SINAM, o CIVEP Gripe, a obrigatoriedade dessa ficha para a liberação da medicação e para o encaminhamento de amostras na FUNED, é um outro aspecto que precisa ser considerado também como importante na notificação, é que, a partir do momento que são feitas as notificações, esses dados que caem no CIVEP Gripe, né, que são preenchidos na ficha do SINAM, são esses dados que o nível central, que os gestores utilizam para definir ações. Inclusive, quando o município vai decretar uma situação de emergência, é preciso que ele levante os dados referentes aos atendimentos de SRAG. Então, é muito importante que os casos estejam notificados para que essas informações sejam levantadas e sejam subsídio para essas definições em relação a decreto de emergência, em relação à compra de leito, em relação a vários aspectos, né, que o gestor tem que avaliar para tomar as definições. Então, a notificação, ela passa por todos esses aspectos que são de extrema importância. Então, agora, nós vamos falar um pouquinho a respeito daquela segunda parte da pergunta que eu apresentei lá no início. Por que coletar? Né? Por que coletar e para que coletar?
Primeira coisa, quais são os testes laboratoriais que nós temos disponíveis hoje no nosso LACEN, que é a FUNED? Então, nós temos o painel diagnóstico de vírus respiratórios, que ele vai fazer todos esses exames que estão listados aí, influenza, SARS-CoV, parainfluenza, rinovírus, vírus sincicial respiratório, adenovírus, então ele vai investigar todos esses vírus. E nós temos também o exame de padrão ouro para esses diagnósticos, que é o RT-PCR. Então, se nós estamos falando de investigação de vírus respiratórios, o padrão ouro é sempre o RT-PCR, tá, pessoal? É através desse exame que nós vamos conseguir chegar a essas etiologias aqui que eu mencionei para vocês. Pode passar. Outra pergunta que é muito importante: de quais pacientes vão ser coletados esses exames para a investigação da etiologia, né, dos vírus respiratórios? Nós trabalhamos com a FUNED, que é o nosso LACEN, e nós temos alguns centros colaboradores. E quando a gente faz essa pergunta de quais pacientes a gente vai coletar, no caso de óbitos, é esse quadradinho verde aqui, ó. No caso de óbitos por SRAG, em todos os casos de óbito por SRAG, a gente deve fazer a coleta do RT-PCR para investigação de vírus respiratório. Nas unidades sentinela, que são aquelas unidades que ao longo de todo o ano, né, fornecem informações para subsidiar todas as ações que eu mencionei, a gente também vai fazer a coleta desses exames. Nós vamos colher nos casos de SRAG, de uma maneira geral, nós vamos colher nos casos de surto, tá? Quando a gente tem uma escola, creche, uma ILPI, que é uma instituição de idosos, a recomendação é que a gente colha sempre o RT-PCR, porque ele é o nosso exame padrão ouro, tá? Pode passar, por favor. Bom, e aqui outra pergunta também que aparece com muita frequência é como e quando coletar os exames. Eu não sei se está aparecendo bem para vocês na imagem aí. Nós temos aqui um quadradinho, uns quadradinhos à esquerda, que fala sobre a coleta do SUAB, nasofaringe, orofaringe. Além disso, a gente pode colher aspirado de nasofaringe. No caso de pacientes intubados, né, a gente pode coletar o aspirado traqueal. E no caso de UTI, por exemplo, a gente ainda tem a opção de colher o lavado broncoalveolar, tá? Então, todas essas amostras, elas podem ser coletadas para a realização do RT-PCR. O ideal para coletar esses exames é até o 7º dia de sintomas, idealmente entre o 3º e 5º. Se nós estivermos falando de pacientes com SRAG, paciente que tem quadro grave, que foi encaminhado para a UTI, a gente pode coletar até o 15º dia. E aqui, à direita, informação importante a respeito da conservação dessas amostras. Lembrando que, se a gente for colocar no botijão de nitrogênio, as amostras elas têm que ser transferidas para o criotubo, tá? Senão, não vai ser armazenada adequadamente no balão de nitrogênio. Pode passar, por favor. No botijão de nitrogênio. Bom, então, já assim, finalizando, uma outra questão que é muito importante é a questão da realização dos testes rápidos.
Nós sabemos que em muitos municípios as prefeituras compraram teste rápido, tem o teste rápido que é distribuído pela Secretaria Estadual de Saúde, que são amostras que vêm do Ministério, e a gente tem que entender que o teste rápido ele tem as suas indicações e ele é uma ferramenta também importante para quem está na unidade de saúde, para quem está no pronto atendimento, para quem está, às vezes, chegando para iniciar a condução de um surto. O RT-PCR é sim um exame importante, porém, a gente não pode esquecer que muitas vezes a gente precisa complementar com a coleta do RT-PCR, porque ele sim é o padrão ouro para o nosso diagnóstico. Então, tem algumas observações em relação ao teste rápido, que são os testes de antígeno e que são utilizados para fazer o diagnóstico de COVID, que é preciso a gente observar. Primeiro, a realização dos testes de antígeno podem contribuir para a diminuição da transmissão do SARS-CoV-2 a partir da identificação e isolamento de casos. Então, isso é uma questão importante, porque a gente tem uma ação oportuna em relação à identificação e isolamento de casos de COVID. Outra questão, são testes imunológicos que detectam antígenos virais específicos, geralmente a proteína do vírus. O mais utilizado é o da imunocromatografia, né? O que a gente vê mais amplamente ser utilizado é esse teste rápido de antígeno. Existem vários kits, várias marcas disponíveis, e a sensibilidade desses testes, ela é muito variada, e ela, com certeza, é muito inferior ao padrão ouro, que é o RT-PCR. Outro ponto, a aplicação do teste rápido, ela é oportuna para o diagnóstico imediato e para áreas com difícil acesso ao diagnóstico molecular. Ou seja, sempre que possível, a gente deve dar preferência para a coleta do RT-PCR. Outro ponto, o resultado negativo de um teste rápido, ele não exclui a possibilidade de infecção pelo vírus investigado. No caso aqui, a gente está falando do teste rápido de COVID. E isso em função, muitas vezes, de uma baixa carga viral ou da sensibilidade do teste utilizado, porque, como eu falei com vocês, existem várias marcas de teste com várias sensibilidades diferentes. E uma outra questão é que eu já repeti aqui mais de uma vez, que o exame padrão ouro é o RT-PCR. Então, em relação ao teste rápido de COVID, eu acho que a mensagem que fica aqui é que é uma ferramenta que pode ser muitas vezes utilizada pelo profissional da ponta, pelo profissional que está na unidade de emergência, que está atendendo né, o paciente com SRAG e tudo mais, mas esse paciente entrou no hospital, esse paciente foi internado, é importante que ele realize, num segundo momento, a coleta do RT-PCR e que essa amostra seja encaminhada FUNED ou centro colaborador, de acordo com o fluxo que tiver estabelecido no município e na regional, para que seja feita a identificação do COVID, da influenza ou daqueles outros vírus respiratórios que eu comentei com você, com vocês, que são os vírus de importância para a saúde pública, ok? Falando um pouquinho a respeito da bronquiolite, né? Eu não entrei muito aqui nesses detalhes da bronquiolite, mas a gente sabe que os atendimentos que atendem pediatria, né, que tem atendimento pediátrico, estão muito sobrecarregados, estão atendendo um número grande de crianças, muitas crianças com indicação de internação. Nós sabemos que o VRS
é um vírus que está com uma circulação extremamente importante, mas a gente não pode esquecer de, internando essas crianças, elas precisam ter a notificação de SRAG realizada. Bronquiolite não é uma doença de notificação compulsória, mas a SRAG é uma doença de notificação, e a partir desses dados de SRAG é que a gente consegue ter as informações, né, ter os dados importantes para analisar as decisões e as estratégias que o nível central vai tomar, né, vai implementar para poder estar apoiando o município e regionais. Tá, pessoal? Pode passar, Eva. Eu acho que esse foi meu último slide. Eu quis trazer um pouquinho para vocês dessa questão da notificação e da coleta de amostras, porque foi a principal demanda, né, que a regional trouxe para a gente em relação ao cenário atual, e eu fico aqui à disposição para estar conversando com vocês, esclarecendo mais alguma dúvida aí que vocês considerarem importante. Obrigada, pessoal. O e-mail do Notifica está aqui, tá? E a gente fica à disposição também por e-mail e pelo nosso telefone de plantão, que funciona 24 horas, 7 dias por semana. Obrigada. Obrigada, Flávia. A gente abre, então, para as perguntas. Eu vou pedir para que quem queira, né, abrir seu microfone ou colocar alguma dúvida no chat, fique à vontade. Acho que pode levantar a mão, pode... Se alguém quer fazer alguma complementação, também. Agora, gente, é o momento da gente tirar dúvidas. Eu vi que o Gilmar está aqui também na reunião. Boa noite, Gilmar. Você fique à vontade, viu, para complementar essas informações. Se eu tiver esquecido de falar alguma coisa. Talvez o pessoal está meio inibido de perguntar, né? Então, eu vou trazer, puxar aqui, né, para as principais dúvidas que a gente tem recebido aqui, e aí talvez seja a dúvida de outros profissionais que talvez não tenham tido acesso a essa informação, né? Mas aí uma dúvida frequente em relação à coleta de amostra para pacientes RAG era a seguinte: por exemplo, o paciente chegou, né, e aí ele foi internado, e muitas vezes a data de início de sintoma dele já ultrapassou aquele período de coleta. E eu vi que a Flávia explicou muito bem aí o prazo de coleta, né, de um paciente SRAG, mas eu queria, Flávia, que você trouxesse, né, ou até o Gilmar também está aí para nos apoiar, mas essa questão, porque o que eu trago para eles aqui, para a gente não perder a oportunidade de coleta, para que não percamos a oportunidade de coleta, porque infelizmente, às vezes, esse caso pode evoluir para óbito, né, e muitas vezes a gente tem que investigar, e aí a gente fica sem dado algum, a gente tem um teste rápido, que, como você bem trouxe, né, é importante para o processo de triagem e tudo, mas é frágil, né, no quesito da sensibilidade, então não é nosso padrão ouro. Então, às vezes, ele nos traz uma dificuldade também para o encerramento desse caso e para a condução até dos outros desdobramentos de um caso de SRAG. Então, é só para a gente destacar essa questão da gente avaliar cada caso de um paciente SRAG, não perder a oportunidade de coletar quanto antes, não esperar, às vezes, que o paciente vá para uma UTI para fazer a coleta, porque muitas vezes eu noto que, às vezes, acontece isso. O paciente, né, já estava ali internado, leito clínico e tal, e aí, às vezes, ele vai para a UTI, ele foi para a UTI, então é hora de coletar. Não é a hora de coletar, não é a hora que ele foi, né, para a UTI. Então, é só essa atenção para os hospitais nos darem esse apoio nesse sentido. Uma outra dúvida também, que se você quiser já ir, né, de encontro, é a questão, muitas vezes, como a gente está tendo a dificuldade na questão dos leitos, muitas vezes os pacientes procuram a unidade hospitalar, eles se enquadram na classificação aí clássica de um SRAG, entretanto, eles ainda, porventura, estão lá sendo observados e não estão ocupando um leito
um leito clínico, né? Então, eles ainda não compõem ali a rede de sistema de internação, pode-se assim dizer. E se esse paciente é um paciente que já está sendo observado, já tem mais de 24 horas que ele está sendo observado, ele é um paciente SRAG e tudo, por que já não classificá-lo como tal, proceder com a notificação, com a coleta de amostra e acompanhar dentro do que o protocolo prevê? Então, também acho que, às vezes, é uma fragilidade, né, na questão hospitalar desse sentido. E uma outra fragilidade que eu vejo para os hospitais, né, talvez os hospitais menores, é o fluxo de notificação com a vigilância. Então, nós já entramos em contato com o pessoal da vigilância, já estamos verificando se existe algum problema de acesso, porque essas notificações dos hospitais, por exemplo, de Arinos e Chapada, se elas existirem, porque elas não estão chegando no sistema, porque a gente conseguiu melhorar consideravelmente os dados dos hospitais de Unai, né, principalmente, mas os outros hospitais. Então, a gente gostaria de saber, nós não estamos tendo ou está tendo uma dificuldade de notificação. E aí, então, já entramos em contato para organizar esse acesso, mas que os pacientes, que os profissionais não fiquem inibidos de notificar, né? E que notifiquem as informações de fato, porque senão depois a gente, ao qualificar o dado, também a gente vai retornar para o hospital e para a vigilância e dizer, olha, esse não é um caso de SRAG, né? E era, só faltou, às vezes, selecionar lá o sintoma adequado que esse paciente tinha para a ficha, para ele entrar, de fato, como um caso clássico, né, de SRAG. Então, são algumas das fragilidades que a gente vem identificando e que talvez seja a dúvida, né, de alguns outros profissionais. Tá certo, Franciele, obrigada, viu, pela sua pergunta. Então, o seguinte, em relação à questão da oportunidade de coleta, né, como eu coloquei lá no slide, a coleta entre o 3º e o 5º dia, podendo ocorrer até o 7º dia, porém, para os casos de SRAG, os casos que se agravam, os casos que estão em piora clínica, nós podemos colher até o 15º dia. Então, o que acontece? Esse paciente vai chegar na porta de entrada, muitas vezes o profissional de saúde vai fazer o teste rápido de COVID, ele está disponível lá naquele PS, e pronto, ele para por aí. Ele faz o teste rápido de COVID, vamos dizer, o teste rápido de COVID deu negativo, pronto, não é COVID, pronto, acabou. Não é assim que a coisa tem que acontecer. Como nós estamos falando de SRAG é uma síndrome clínica, vamos dizer assim, né? Eu fiz questão de trazer a definição de caso de SRAG, coloquei um slide com a definição de caso de SRAG, essa definição de caso, inclusive, aqui está no Guia de Vigilância em Saúde, porque se a gente está falando em SRAG, a gente não está falando só em sintomas respiratórios, só em sintomas gripais. A gente está falando em outros sinais clínicos que podem indicar gravidade e agravamento. Quais são eles? Esforço respiratório, dispneia, baixa saturação, né? No caso da criança pequena, aquelas alterações respiratórias que eu comentei. Então, esse paciente que tem SRAG, ele tem esses sintomas e ele obrigatoriamente ele não vai ser mandado para casa. Ele vai ter que ficar no hospital ou em observação para ver como é que a coisa vai evoluir a partir de medidas iniciais que o médico vai tomar, ou passada essas primeiras 24 horas, o paciente tem que ser internado. O paciente que fica no PS 24 horas, ou ele vai embora, ou ele é internado, né? A gente não permanece em observação eternamente, vamos dizer assim. Esse paciente precisa de ser internado. O ideal é que a gente colha esse material para o RT-PCR a partir do momento que esse paciente entra na unidade, mesmo que ele vá ficar em observação. Se ele está com quadro de SRAG, com aquelas alterações clínicas que eu descrevi, a gente vai notificar esse paciente como SRAG e vai fazer a coleta
do material para a realização do RT-PCR. O ideal é que seja dessa forma. Não é preciso, como você mesmo colocou, que esse quadro agrave ou que esse paciente vá para uma UTI para que você proceda com essa coleta. Tá certo? Essa questão da dificuldade de notificação, eu entendo que é preciso entender o fluxo dentro das unidades, né? Como que ele está acontecendo. Aí é ver se se o profissional está cadastrado no CIVEP Gripe para inserir as notificações, se a ficha do SINAM está disponível para o profissional preencher na hora do atendimento. Hoje, em alguns hospitais, a gente tem o prontuário eletrônico. E muitas vezes a ficha de SRAG está inserida dentro do prontuário eletrônico. Então, o profissional faz o atendimento daquele paciente, aí tem uma abazinha, um linkzinho, ele já entra ali, preenche a ficha dentro do prontuário. Então, isso é uma coisa que facilita muito quando a gente tem o prontuário eletrônico. Então, às vezes, o profissional nem sabe que essa ficha está lá. Ele fala, nossa, mas eu vou ter que preencher aquela ficha à mão, com aquele tanto de item, com aquele tanto de dado. A ficha está dentro do prontuário eletrônico. Hoje, a maioria dos programas de prontuário eletrônico tem essa opção de ter as fichas de notificação, não só de SRAG, mas de outros agravos que são importantes, que são de notificação imediata. Então, eu acho que ter essas informações, elas são importantes para entender. O profissional que atende na ponta, tanto médico quanto enfermeiro, é um profissional que, no cenário atual, ele está sobrecarregado, né? O número de atendimentos é muito grande, o movimento é muito grande. Então, as coisas têm que ser, assim, facilitadas o máximo possível para que ele dê conta, né, de realizar todas essas questões. Pode ser feita divisão de tarefas do médico com o enfermeiro em relação a essas notificações também. Então, isso acho que é uma coisa que vai ter que ver o cenário específico das unidades nos municípios. Não sei se eu contemplei aí todas as questões. Flávia, não... pode falar, Gil. Não, só complementando a fala, que foi a dúvida da Franciele, a notificação de um caso de SRAG, ele está sob o regime terapêutico que ele está. Se ele está num pronto-socorro, né, numa unidade de urgência, porque ele não teve acesso ainda ao leito adequado, né, ele vai ficar lá 24 horas ou mais, esse caso está internado, apesar de não estar num leito, né, hospitalar. Então, isso precisa ser, né, entendido, que é o regime terapêutico, né, que está sendo ofertado para o doente, apesar de não ser o leito adequado. Nesse caso, ele é o paciente internado, tá? Então, e a gente tem que considerar essa situação, ainda mais nesse período de emergência e sobrecarga do serviço. Isso mesmo, a partir de 24 horas tem que ser emitida IH e esse paciente tem que ir para o regime de internação, exatamente. Pessoal, no nosso caso aqui, eu até fiz a pergunta no chat, a nossa dúvida é porque, assim, como a gente não tem uma rede de atendimento pediátrico que abrange tudo, a gente acaba recebendo muita coisa de atendimento primário em pronto atendimento. Então, às vezes, o médico pede um exame, a criança não está nada grave ainda, e ele espera o primeiro exame com a criança em observação. É uma criança que está tendo o primeiro atendimento, ela não tem sinais de gravidade, porém ela fica ali em observação, longe das primeiras 24 horas, aguardando um diagnóstico ou aguardando uma prescrição. Eu tenho batido muito o pé que eu não acho justo ou correto notificar essa criança como uma SRAG hospitalar, uma vez que ela ainda está aguardando todo um fechamento de diagnóstico. E é isso que a gente tem batido, assim, que tem gerado muita dúvida para nós em relação, talvez, à nossa fragilidade de rede de atendimento. Ana Cristina, né? Isso. Ana, aí eu entendo o seguinte,
quando esse paciente, quando essa criança chega, ou o paciente chega lá no pronto atendimento, ele vai ter aquela primeira avaliação clínica, né, anamnese, exame físico, vai ser feita uma hipótese diagnóstica para essa criança, e o médico vai instituir ali as primeiras medidas que ele entender como importantes. Por exemplo, ele vai fazer um raio-x de tórax, ele vai prescrever Aerolim, né, a bombinha de Aerolim, pode estar suspeitando que essa criança está com quadro de broncoespasmo, é uma criança sabidamente asmática, alguma coisa do tipo, e ele vai reavaliar essa criança depois dessas medidas iniciais, né? E aí sim ele vai definir qual o encaminhamento que ele vai dar a esse caso. Eu acho que a partir desta etapa, desse encaminhamento que ele vai dar para esse caso, a partir desta avaliação inicial, é que a gente vai seguir esse caminho. Nós estamos realmente falando de um caso de SRAG nesse momento, ou eu fui lá, fiz a bombinha, ataque, faço 5 jatos com intervalos de 20 minutos, pronto. Aquela criança melhorou, o esforço respiratório passou, a saturação dela está boa, eu vou mandar ela para casa com uma receita de Aerolim, um corticoide, uma reavaliação não BS em 72 horas. Pronto, aquele caso se encerrou por aí. Mas aquele caso que ficou lá na unidade após uma avaliação inicial, aí nesse caso, sim, eu entendo que se ele preencher aquela definição de caso de SRAG, a gente está autorizado a fazer a coleta, fazer a notificação e solicitar a internação do paciente. Esclareceu? Sim, é isso mesmo. E aí, tanto esses que você diz aí né, por exemplo, numa asma, quanto aqueles que são bronquiolite, mas de fato não são uma bronquiolite grave, né? Que eles estão ali somente para receber o diagnóstico. E esses pacientes também não serão notificados, né? Porque eles não são pacientes hospitalizados, não é? Sim, por exemplo, bebê. Bebê tá com o nariz entupido, tá um pouquinho encatarrado, a mãe pega, o bebê leva lá para o pronto atendimento para ser avaliado. O pediatra vai medir a temperatura, vai examinar, vai lavar o nariz com soro. Às vezes, se ele achar necessário, ele pode fazer um raio-x, vai reavaliar esse bebê, vai ver que ele está mamando direitinho, que ele não está com febre, e vai mandar ele embora, né, com as orientações sobre os sinais de alerta. Se piorar padrão respiratório, se tiver febre persistente, se ficar prostrado, parar de mamar, aí você volta, viu, mãe? Pronto, aquele atendimento encerrou por ali, aquele bebê vai embora, se o quadro tiver alguma piora, ele vai voltar. Então, aí, a gente não adentrou e não ficou dentro da unidade, é exatamente isso. Isso vale para os adultos também, né? Às vezes a gente tem paciente que tem DPOC, né? Paciente que tem outros quadros clínicos, aí, outras comorbidades, que vão lá, vão ser avaliados e vão ser encaminhados para o domicílio. É exatamente essa a dúvida do Dalbert Dutra. Ele coloca: eu tenho uma dúvida em relação aos critérios que foram colocados quando se trata, por exemplo, de um paciente com síndrome gripal, mas com uma comorbidade, por exemplo, de DPOC. Porque, se olhar, vamos ter que notificar todos, paciente com DPOC infectado ou exacerbado. Pois é, a questão eu não achei a mensagem aqui não, mas eu estou entendendo, eu não li aqui não, mas eu estou entendendo que é o paciente com DPOC. Né? Sim, Flavinha, é isso mesmo. O paciente com DPOC. Então, o que acontece? Se aquele paciente ele tem DPOC, então ele já tem um quadro respiratório de base, ele já é um paciente que pode ter um padrão respiratório diferente do habitual, é um paciente que às vezes você vai medir a saturação dele, ele não vai estar saturando 99, 98, ele já satura, sei lá, uns 93, 94, 95, né? Mas se esse paciente que tem DPOC,
que foi avaliado no PS. Você avaliou, fez as primeiras orientações em relação ao atendimento dele. E esse paciente ele não vai embora por alguma questão do seu exame clínico, da sua avaliação. Você entende que esse paciente vai ter que ficar na unidade para a instituição de algum tipo de tratamento, aí sim, aí você vai notificá-lo e proceder à coleta. Mas se é um paciente que vai ficar lá na unidade algumas horas em observação, para receber uma nebulização, para fazer um aerolim, para poder, você quer fazer um raio-x, avaliar esse paciente daqui 2 horas, aí não, aí esse paciente vai embora para casa com as orientações de retornar se piorar. Flávia, boa noite a todos. Na verdade, é só porque realmente, se a gente for olhar aqueles critérios que vai indicar notificação, todo paciente que chega com DPOC infectado exacerbado, ele fecha esses critérios, porque ele vai ter o esforço, ele vai ter, às vezes, cianose, e é um paciente que satura menor que 95, a maior parte deles, né? Então, assim, eu estou falando, se a gente for olhar os critérios que falam assim, ó, obrigatoriamente a gente vai notificar isso, a gente vai passar a notificar esses pacientes DPO-cíticos. Pois é, mas aí, assim, a gente, quando a gente atende esses pacientes que têm essas doenças de base, nós temos nos adultos o exemplo do DPO-cítico. E, por exemplo, na pediatria, vamos pegar o exemplo aqui de um bebê que foi prematuro e tem uma broncodisplasia, por exemplo. Foi prematuro, teve um pulmão imaturo e é um bebê displásico. Esse bebê é um bebê que vai sempre ter um esforço respiratório leve, é um bebê que sempre vai ter uma saturação que é um pouco mais baixa para o habitual. Então, a gente tem que avaliar cada paciente de acordo com o seu quadro de base, né? Então, não tem a definição de caso, ela parte do pressuposto de vamos dizer assim, um paciente sem comorbidade, sem um quadro clínico de base, né? Se a gente está diante de uma pessoa que já tem uma doença prévia, a gente vai ter que levar isso em conta na nossa avaliação. A gente vai ter que levar isso em conta tanto na instituição de qualquer tratamento, quanto na realização da notificação também. O raciocínio tem que ser o mesmo, entendeu? Entendi, é porque assim, em se tratando de um período fora da sazonalidade, ok, mas aí se a gente está pensando numa emergência no estado, 28 cidades com decreto de emergência, e aí a gente tem esse perfil de paciente com a necessidade, inclusive, de dados epidemiológicos e tudo, se a gente fosse considerar outro período sazonal, ok, mas dentro da sazonalidade, essa que é a minha dúvida, porque até então, quando eu recebo esse paciente, eu não tenho uma definição clara, por exemplo, se esse paciente tem uma SRAG ou não, né? Ele vai fazer um processo de evolução, e aí, assim, o meu medo é a gente não notificar, não fazer coleta e perder essa janela dos dias iniciais, entendeu? Pois é, mas aí, porque o que acontece? O processo também ele é um processo dinâmico, vamos dizer assim. Esse paciente chegou, você fez o seu primeiro atendimento e você vai instituir alguma medida em relação a esse caso, né? E aí esse paciente vai ser reavaliado no segundo momento. Ou você vai mandar embora ou você vai reavaliar esse paciente. Na hora que você reavaliar esse paciente, se você entende que esse paciente é um paciente que vai ficar na sua unidade, que ele não vai poder ir embora, então, aí sim, você vai proceder à notificação, à coleta de amostra e tudo mais. Tá? O processo ele é dinâmico nesse sentido. Isso tudo vai depender de como que ele vai evoluir. Você atender um paciente com DPOC lá no pronto atendimento, é um paciente que vai ao pronto atendimento provavelmente com uma certa frequência, né? Ele deveria ir na unidade básica, mas muitas vezes ele vai no pronto atendimento. O fato da gente estar ou não na sazonalidade das doenças respiratórias não é isso que vai definir
a necessidade ou não de você vai notificar esse caso. O que vai definir se você vai notificar ou não esse caso é a forma como ele vai evoluir. Entendeu? Não, entendi. Obrigado. É só para a gente poder definir e implantar os nossos protocolos aqui também. Isso. Então, o que é importante agora é como que esses pacientes vão evoluir, tá? E não a gente estar na sazonalidade significa que esses pacientes que têm problemas pulmonares crônicos devem ser notificados toda vez que eles forem no pronto atendimento. Não, não é esse o raciocínio. É a evolução que ele vai ter. Porque se ele estiver tendo uma evolução não favorável, isso pode estar relacionado a uma infecção viral que ele contraiu naquele momento, porque nós estamos no período sazonal? É essa que é a pergunta. Para a gente responder essa pergunta, a gente vai ter que acompanhar esse paciente e proceder à coleta. Notificação e coleta. Entendeu? E o tratamento, E né? muito obrigado. E tratamento, com certeza. Então, o importante é isso, é a evolução do paciente, a evolução clínica dele nesse momento que a gente está tendo a sazonalidade. Pessoal, mais alguma dúvida que ainda não foi esclarecida? Ana Cristina, né, que está aqui presente, eu sei que você já tem o nosso contato do CIEVES, né, por fazer parte da nossa Renave, mas eu deixei aqui também no chat o e-mail e o telefone do CIEVES, e vocês podem compartilhar, né, esse telefone, ele é para dúvidas epidemiológicas, então, se em algum momento vocês tiverem essa necessidade de discutir, né, a parte epidemiológica, tá, em relação, né, ao caso que vocês estão atendendo, podem, ou tem também a notificação de algum evento inusitado, né, Flávia, que depende aí da notificação em 24 horas, então também pode estar ligando para o nosso plantão, a gente funciona 7 dias por semana, 24 horas, então, ininterruptas, né, a gente não tem feriado, sábado, domingo, a gente funciona todos esses dias. Se Eu ninguém queria tem... Pode falar. só complementar aqui, Eva, em relação a essa dúvida, eu estava conversando, era com o Dalbert, né? Se não me engano. Esses pacientes que têm outras comorbidades, outras doenças de base, eles pertencem ao tal famoso grupo de risco, né? É o grupo de risco de pacientes que está sujeito a mais complicações, a mais agravamento. Então, não há dúvida de que, se você está diante de uma síndrome gripal num paciente que tem DPOC, isso vai ser um sinal de alerta para você, né? Se é uma gestante, isso vai ser um sinal de alerta também. Se é uma criança menor de 2 anos de idade, também vai ser um sinal de alerta. Então, a gente sempre tem que pensar nesses grupos de risco, porque eles estão sujeitos a mais, né, a mais complicações, eles estão mais sujeitos a uma síndrome gripal evoluir para uma SRAG, né? Porque o processo ele vai de um quadro mais leve, que a gente classifica como síndrome gripal, para um quadro de agravamento, que é o quadro da SRAG. E o grupo de risco que inclui gestantes, idosos, comorbidades, crianças menores de 5 anos, principalmente as menores de 2, né, estão nesse grupo aí que podem evoluir com mais frequência para essa gravidade da SRAG. Tá? Isso era uma outra coisa que eu queria complementar. E tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, que a gente está discutindo, tem um manual de diagnóstico dos vírus respiratórios que foi publicado pela CELP. Essas informações sobre as coletas, está tudo nesse manual. Ele está disponível no portal de vigilância da SES, tá, gente? É só escrever portal da vigilância SES-MG,
vocês já vão cair lá na página, na abinha esquerda tem vigilância laboratorial. Você clica lá, vai cair nesse manual da FUNED. Fala do teste rápido, fala desses exames dos vírus respiratórios, da oportunidade de coleta, tem tudo lá. E em relação a manejo clínico e tudo mais, que a gente não era o objetivo maior da gente estar conversando aqui hoje, nós temos os materiais do Ministério. Nós temos o guia de manejo da influenza, que tem muita informação, tem muita questão prática em relação ao manejo, também é acessado pela internet. E eu acho que tem um material aqui que o Gilmar colocou. No chat aqui, né? Então, assim, esses materiais estão todos disponíveis na internet, é fácil acesso para todo mundo, né? E eu repito que a gente do CIEV está à disposição aí para estar apoiando vocês e ajudando no que for necessário. Aline? Só para complementar, né, além de todo esse arsenal que Flávio falou aí de materiais, a gente também está tendo a conexão viral, né, todas as terças-feiras no nosso canal do YouTube, está ficando gravado. Então, cada terça a gente aborda uma coisa relacionada a vírus respiratórios, diagnóstico, tratamento, diagnóstico diferencial, manejo clínico. Então, depois você tem uma olhadinha no YouTube da SES que fica gravado lá e as aulas elas estão bem interessantes. Mar compartilhou também aqui, Isso. né, o link do Conexão Viral, onde a Aline colocou que estão ficando essas aulas. Então, é importante também, tem uma aula específica sobre manejo, né, que foi dada no último dia 6, que ficou muito bacana, muito didática. Também é importante, né, que vocês, com alguma dúvida, recorram a essas aulas. Mas a gente também está aqui, como a Flávia colocou, à disposição. Pessoal, a gente vai partir, então, já para o encerramento da reunião. Eu quero agradecer a Franciele, né, e também a Juliana pelo convite para a gente poder estar fazendo essa reunião, né, nesse momento, para poder estar esclarecendo a dúvida de vocês. O nosso papel, né, quanto vigilância, é esse mesmo, é de estar junto com os municípios, tentando discutir, tentando, nesse momento que vocês estão passando por uma emergência, a gente sabe da sobrecarga, né, e eu sou de Unaí, vocês sabem disso, né, então, sou originalmente, né, da regional de Unaí, vim de lá para o nível central, então, entendo muito bem, né, o que vocês estão passando aí, a pressão toda que vocês estão nesse momento, e a gente aqui está justamente para dividir com vocês essa carga, né, pelo SUS e pela força que juntos nós temos, né, juntos somos bem mais fortes. Então, realmente dizer para vocês que a gente está aqui, quanto Estado, solidário, né, a situação dos municípios e a situação também da regional de Unaí, e contem, né, com o nosso apoio para essas demandas nesse momento de emergência. Oi, Eva, boa noite. Boa noite a todos. Juliano. É nós que agradecemos a dedicação de vocês, de toda a equipe aí, por estar nos apoiando nesse momento aí, agradecer a regional, toda a equipe aí da regional, a Juliana, a Franciele, Lucas, que eu vi que está presente, toda a equipe aí do hospital que está aí, o Dalbert, a Raniela, a Ana, e dizer que nós estamos trabalhando contra o tempo para que nós possamos, cada dia, ofertar uma melhor assistência aos nossos pacientes. Estamos aí trabalhando diuturnamente para ampliar os leitos de suporte respiratório e também 6 leitos de UTI pediátrico, porque é muita agonia, a gente fica bem agoniado quando você precisa transferir um paciente, você não consegue leito no estado em lugar nenhum, nem para comprar leito. Passamos isso aí 2 finais de semana já, então nós estamos trabalhando para que em breve, aí, uma semana, nós estamos aí já com esses leitos de UTI e os leitos de suporte respiratório já em funcionamento. E quero agradecer o apoio do Estado para que nós possamos, juntos, minimizar o sofrimento das pessoas nesse momento de crise. Excelente, obrigada, Juliano, obrigada pelo apoio, né, e parceria sempre.
Se ninguém mais tiver nenhuma contribuição, a gente encerra, então, a reunião, né, nos colocando sempre à disposição de vocês. Obrigada e boa noite. Eva, só agradecer mesmo, tá? Todos vocês. Muito obrigada. Gabi, eu quero Dizer que nós agradecer. na sala de situação aqui da Regional de Unai, para dar todo o suporte necessário, né? Tanto para a Unai, como para todos os serviços aqui da nossa região. E fiquem à vontade também para explorar da gente aqui e sempre encaminhar as dúvidas, como já é de rotina, né? Gilmar aí, que sempre, junto com o CIEVES, sempre nos socorre, mas o Gilmar aí, nesses momentos de crise, sempre está na nossa lista aí de transmissão, né, Aline? Mas muito obrigada, tá? Obrigada, viu, Juliana? Imagine, Obrigada a Juliana, acho que ela conseguiu entrar aí também, por prover também esse momento, tá? Um abraço a todos, obrigada à equipe do hospital, dos hospitais, aos profissionais, um abraço. É justamente isso, eu quero agradecer, né, a doutora Flávia, que, assim, quando eu fiz o pedido para ela não, em momento nenhum, né, negou, ela falou, não, vamos lá, vamos preparar, vamos conversar, né, vamos fazer essa roda de conversa, então quero muito, viu, Flávia, agradecer você pela parceria, sempre, e agradecer, né, a todos que desprenderam aí do momento em família, que normalmente é a nossa noite, né, para poder estar aqui e a gente discutir um pouquinho dessa situação. Então, Obrigada, muito obrigada. Flávia. Imagina, gente, a gente segue à disposição, tá? Espero ter contribuído aí. Eu tentei ser bem prática e objetiva, porque eu acho que nesse momento, né, a gente precisa focar nos pontos que são mais importantes. Então, notificar e colher exames nesse momento são ações muito importantes para que a gente possa subsidiar ações, né, e ser oportuno aí no atendimento aos nossos pacientes. Né? Eu acho que isso é o mais importante nesse momento, tá bom? Estou à disposição, agradeço pela oportunidade de estar conversando com vocês e seguimos à disposição. Obrigada. Obrigada, boa noite a todos. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Muito obrigada.